E ansiedade no trabalho? Já sentiu? Ansiedade no ambiente de trabalho, ansiedade de ir para o trabalho, ou até mesmo sentir que a sua ansiedade está impactando no seu desempenho no trabalho? Então fica, porque esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Jéssica, eu sou fundadora do Instagram e do YouTube Jess em Pânico e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Sou formada em comunicação, desenvolvi crises de ansiedade, cheguei a desenvolver síndrome de pânico em 2018 e desde então eu comecei a estudar e começar até agora a me especializar em terapia cognitivo-comportamental para compartilhar tanto a minha perspectiva de uma pessoa que foi por muitos anos paciente e a perspectiva de alguém que agora está tentando mudar de caminho e olhar o outro lado, o lado do estudo da psicologia, que eu comecei a entrar nesse momento com a pós-graduação. Espero que vocês gostem, vamos nessa! A intenção do vídeo de hoje é realmente debater o tema da ansiedade no trabalho, e isso surgiu porque em um dos momentos que eu fiz aquela caixa de perguntas nos stories no Instagram, eu cheguei a perguntar o que te dá ansiedade no ambiente de trabalho. E foi a caixa de pergunta que eu fiz que mais teve resposta até hoje, teve muita resposta. E eu achei interessante como esse tema realmente engajou mais gente do que eu imaginava e deveria, né? Então eu deveria falar mais sobre isso. Mas na verdade eu acabei deixando isso um pouco de lado, até que depois eu recebi algumas mensagens no direct mesmo do Instagram também pedindo para falar sobre ansiedade no trabalho. E aí eu vi que realmente é um tema muito importante, então eu tô trazendo para vocês. E eu queria começar o vídeo já trazendo algumas coisas que eu pesquisei, que eu descobri, que me impressionaram e eu acho que vai impressionar vocês também, que mais da metade dos brasileiros relatou de fato ter ansiedade no trabalho. Então teve uma pesquisa bem recente até, foi se eu não me engano 2020, e essa pesquisa falava que 52% dos brasileiros alegam de fato ter algum tipo de estresse, ansiedade relacionado ao trabalho com frequência, tá? Não é, me estressei de vez em quando, é com frequência. E o mais louco de tudo é que desses 52, né, desses 52 não, do 100%, alguns, inclusive parte desses 52, 47% desses 100% também falaram de ter muita frustração e cansaço. E aí eu já queria relacionar e pra gente pensar, né, o quanto que a ansiedade está relacionada à frustração e ao cansaço. Daqui a pouco eu vou entrar nesse tema. E mais, a gente encontra pessoas relatando também uma falta de empatia enorme no ambiente de trabalho. E já para esse dado, o quanto as pessoas notam que no ambiente de trabalho há uma falta de empatia, o número foi de 89%, ou seja, altíssimo. Muita gente percebe uma falta de empatia no ambiente de trabalho aqui no Brasil. Não é à toa que a gente tem um número altíssimo de pessoas realmente estressadas e ansiosas por causa do trabalho, né? E não é aquela ansiedade normal, aquela ansiedade aceitável do corpo humano. É aquela ansiedade doença, no sentido de ser frequente e de atrapalhar o dia a dia, o cotidiano. E aí, eu fui olhar outras pesquisas, né, porque é legal você ver mais de uma. Então teve essa que deu 52% e teve uma outra pesquisa que foi com 13 países, que o Brasil o número deu 42%, ou seja, deu um número menor, mas em compensação, o Brasil foi o país disparado mais alto, enquanto os outros países deram uma média de 11% de ansiedade no trabalho. Então, olha isso, o Brasil ficou com 42%, mais baixo do que o outro estudo que dava mais de 50%, mas mesmo assim muito mais alto do que a média dos outros países, que ficou em torno de 11%. E o mais louco de tudo isso é que eu até esperava um resultado nesse sentido, porque o Brasil já foi declarado pela OMS, de fato, a Organização Mundial da Saúde, como o país mais ansioso do mundo, né? Então, é muito louco pensar isso, mas sim, o Brasil tem esse título hoje em dia e é realmente interessante a gente refletir o quanto que o nosso país tem pessoas ansiosas e por que será isso, né? O que a gente deveria fazer diferente aqui. E uma das primeiras coisas é o que eu tô tentando fazer com esse canal, com o meu Instagram, que é falar sobre ansiedade, falar abertamente, tirar o estigma, tirar o tabu das doenças mentais, né? Então aqui no Brasil a gente sabe que falar de doença mental, de ansiedade, de qualquer relacionamento, qualquer vulnerabilidade relacionada à saúde mental não é tão bem vista hoje no Brasil, inclusive
quando eu comecei a fazer esse Instagram, várias pessoas vieram falar comigo, você tem certeza que você quer se expor desse jeito, que você quer falar sobre a sua saúde mental desse jeito? E eu, sim, eu quero, porque eu sei que as pessoas precisam fazer mais isso, porque quanto menos a gente fala sobre isso, mais pessoas acham que elas estão sozinhas quando elas passam por isso, sendo que não, elas não estão sozinhas, né? Pelo contrário, o Brasil é o lugar onde ela menos está sozinha por estar tendo isso. Então, vocês aí, né, toda essa metade da população brasileira que tá ansiosa, que tá precisando falar sobre isso, eu tô aqui falando sobre isso, vamos falar junto, e tem muito mais pessoas que nem eu, se vocês procurarem, que também estão começando essa conversa tão importante. E aí, falando especificamente, né, voltando para o tema do trabalho, que eu só abri esse parênteses da importância de falar sobre isso, não é à toa que foi o tema da redação do Enem, né, desse ano. Então, é interessante a gente entender que, de fato, o Brasil é um país muito ansioso, e isso tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional. E aí, eu queria trazer para vocês a seguinte reflexão. Quais são as principais causas da ansiedade no trabalho? Por que a gente fica tão ansioso no trabalho? E aí eu queria compartilhar um pouco do que mais apareceu na pesquisa. Estou aqui com o meu caderninho, porque eu estou gravando com o celular, então eu não podia olhar o Instagram enquanto eu gravava. Então eu anotei aqui quais foram, de fato, né, os principais causas que apareceram na caixa de perguntas. Foi uma pergunta aberta e eu vou falar um pouco para vocês darem uma olhada. O que mais apareceu disparado foi cobrança. Causa de ansiedade no trabalho, cobrança. Me sinto muito cobrado, muitas tarefas, e saiu tanto a ideia de cobrança, de eu sinto que eu estou sendo cobrado mais do que eu aguento, como pessoas com uma autocobrança muito forte, ou seja, eu me cobro mais do que eu sei que eu consigo. E aí outra coisa que apareceu junto com cobrança, e que eu diria que está até relacionada, é a pressão, né? Seria até interessante entender qual que é a diferença entre cobrança e pressão nesse sentido, tá? Eu entendo a diferença aqui da cobrança e da pressão, como a cobrança sendo a necessidade de você entregar algo, né? Então você está devendo algo para alguém e está sendo cobrado de você uma tarefa. A pressão, ela já é quase que o sentimento que você tem por conta da cobrança. Faz sentido? Eu vejo a pressão como também a forma como é cobrado. Então, você pode cobrar de um jeito que não causa pressão na pessoa e você pode cobrar de um jeito que causa pressão. E outra coisa que veio junto com isso foi o medo de errar. E medo de errar é uma coisa péssima para o trabalho, porque tem todo tipo de trabalho, né, gente? A gente tá falando aqui de trabalho genérico, mas tem trabalho que, de fato, assim, se você errar, vai dar um problema muito grande. Por exemplo, eu sou um motorista de ônibus, eu não posso errar o caminho, né? Porque eu vou atrapalhar todos os passageiros ali no caminho. Então, eu tenho que tomar muito cuidado errar, né? Errar num motorista de ônibus pode ser um acidente de trânsito, então errar pode ser algo grave para um motorista de ônibus. Agora, se uma pessoa tem um trabalho mais criativo, é errando que ela vai acertar muitas vezes. Então, se você está começando numa cozinha, e é seu primeiro trabalho numa cozinha profissional, provavelmente você vai errar muito até você começar a acertar. Então, se você não se permitir errar, você não ter medo de errar, você vai demorar mais tempo para chegar na hora de acertar, né? E aí é aquela coisa, né? O quanto que o trabalho permite você errar e se você tá pronto para isso. Então, se é um trabalho que não permite você errar, você tá num trabalho que não permite que você erre e você tá errando com frequência, então você precisa de mais treino, ou aquele trabalho talvez não seja o ideal para você, mas você não estaria pronto para assumir a linha de frente naquele trabalho em que um erro não é permitido. E às vezes você não é o tipo de pessoa para trabalhar num emprego que erros nenhum são permitidos. Talvez tenha que ser uma pessoa com um perfil diferente do seu. E o medo de errar, uma coisa que pode acontecer muitas vezes, é que você tem mais medo de errar do que a expectativa do seu chefe de que você erre. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes você fica, ai meu Deus, eu não posso errar, se eu errar, o que vai acontecer? Tem que fazer isso certo, se eu errar vai ser o fim do mundo. Sendo que às vezes o seu chefe não tá esperando que você acerte sempre. Ele próprio tem uma tolerância ao erro maior que a sua. Pode ser uma possibilidade, e se você sente que o medo de errar é uma causa muito grande de ansiedade no seu trabalho, e você não tá num trabalho onde errar é o fim do mundo, ai meu Deus, pessoas vão morrer se eu errar, vale a pena você conversar
talvez com o seu psicólogo, se você tiver um psicólogo terapeuta, talvez com seus amigos, compartilhar isso, porque você vai ver que você não é o único, e se possível até com o seu chefe, compartilhar, olha, eu tô percebendo que uma das coisas que me dá ansiedade no meu trabalho é o medo de errar. E o seu chefe, ele pode interpretar isso de duas formas. Ele pode de cara te falar, mas tu vai errar mesmo. Que bobagem, medo de errar, tu vai errar. Erra, erra que é melhor. Melhor fazer errar do que não fazer. Pode ser que ele te fale isso. Ou pode ser que ele te fale, olha, eu entendo você ter medo de errar. No nosso trabalho, errar é muito perigoso, mas eu tô aqui e eu vou te ajudar. E se você tá com medo de errar, então vamos revisar juntos antes. Ou tira dúvida, pede ajuda. Se você tá com medo de errar, pede ajuda. Então, ele vai te dar alguma orientação se você abrir que você tá com medo de errar. E eu acho que eu falei mais, né, sobre esse do que sobre cobrança e pressão, porque eu quero voltar em cobrança e pressão num outro momento. Mas sobre medo de errar, essa é a minha interpretação de como você pode agir. É muito importante você entender que esse medo de errar, ele vai te paralisar. E todo mundo vai errar, tá? Todo mundo erra, mesmo numa profissão que é proibido errar e numa profissão que errar faz parte. Todo mundo vai errar porque a gente erra. Então você tem que aceitar que você vai errar e entender como que você vai evitar o erro ou, se for o caso, aceitar ele da melhor forma possível. E o melhor jeito de fazer isso é se abrindo, pedindo ajuda. Outra coisa que apareceu, que é um tema super difícil de lidar, que é o ambiente tóxico. Apareceu aqui ambiente tóxico, relações tóxicas, as pessoas do meu trabalho são tóxicas, o meu trabalho é tóxico, várias pessoas citando call center. Então, se alguém trabalha no call center e depois quiser conversar, a gente faz uma live sobre qual é o ambiente tão hostil que acaba sendo o call center e por que tem tanta gente no call center com tanta ansiedade no trabalho, consigo imaginar, mas a gente pode trocar uma ideia sobre isso se alguém quiser. E apareceu realmente essa questão do ambiente tóxico e relações tóxicas. E ambiente tóxico e relações tóxicas pode aparecer de diversas formas possíveis, mas normalmente tá muito relacionado a pessoas. Você pode ter um ambiente tóxico porque você não se dá bem de forma alguma com as pessoas que estão com você, do tipo, você é o único, né, todo mundo ali se dá bem e você é o único que está sendo intoxicado. Isso pode acontecer no seu caso, mas normalmente não vai ser, tá? Normalmente o ambiente tóxico vai ser notável que não só você, mas várias pessoas ao seu redor estão sendo afetadas por esse ambiente tóxico, que muitas vezes pode ser até vindo da liderança. E você percebe isso quando tem muitas pessoas ficando doentes ou muito frustradas, as pessoas no trabalho não estão animadas, não conversam. E se você não conversa, não brinca no trabalho, cara, assim, realmente pode ser um ambiente muito desagradável de se trabalhar. E pior que isso, pode ser tóxico num nível muito pior, pode ser tóxico no nível de assédio moral, sexual. E esses assédios, eles são muito prejudiciais pra gente. Por muita sorte, eu nunca estive num ambiente hostil nesse nível, de ter constantes assédios, mas eu já tive que presenciar conversas desagradáveis, muito papo machista que me fazia mal enquanto eu estava trabalhando, de objetificação de mulher ali do meu lado, enquanto eu trabalhava na minha, esse tipo de coisa já é desagradável, que dirá você ter um assédio direcionado para você, que, de novo, foi uma coisa que eu nunca vivi por muita sorte, e eu digo por sorte porque eu sei que é uma realidade enorme no Brasil. E se você está vivendo isso ou já viveu isso, tem duas opções. A primeira opção, que é sempre a mais recomendada de todas, é que você faça uma denúncia anônima. Todas as empresas deveriam ter um canal, uma forma de denúncia anônima, tá? As empresas grandes costumam ter. E esse canal tá ali para ser usado e tem um motivo para ele estar ali. E ele é anônimo justamente porque a gente sabe que é muito delicado você fazer uma denúncia para um chefe, né? Sendo que esse chefe, ele é muito delicado você se mostrar fazendo essa denúncia, por isso que a denúncia é anônima. E talvez o lugar que você trabalha não exista a possibilidade de uma denúncia anônima. E aí é interessante você estudar o que pode ser feito a respeito, se você consegue descobrir se essa pessoa também faz isso com outras pessoas no seu trabalho, e aí se vocês conseguem se juntar de alguma forma para fazer essa denúncia sem que você leve totalmente, né, todo o risco, você assuma sozinho todo o risco de fazer aquela denúncia, você possa compartilhar esse risco com outros colegas de trabalho. E tem uma opção também, sempre, que é você deixar aquele trabalho. Então você pode inclusive fazer as duas coisas, fazer a denúncia e deixar o trabalho. Inclusive, se você está num ambiente tóxico, hoje, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é já se estruturar
para procurar um outro emprego, porque o desgaste de estar nesse ambiente tóxico vai te fazer muito mal e não vale a pena, tá? E assim, algumas pessoas vão se submeter a estar nesse ambiente tóxico, mas se você não submeter, você é mais uma pessoa mostrando para aquela empresa, olha, você não vai conseguir contratar funcionários e ter uma boa empresa se você mantém essas pessoas tóxicas na liderança, trabalhando lá. E você deixa isso bem claro na sua demissão, olha, eu estou saindo por esse motivo, essa pessoa é extremamente tóxica e eu tenho certeza que se ela continuar nessa empresa, vocês vão continuar perdendo pessoas que trabalham diretamente com ela. É muito importante que você deixe claro isso quando você sair da empresa. E se for o contrário, se você estiver saindo, mas as pessoas são maravilhosas, também vale você falar. O ponto é, um ambiente tóxico é muito difícil você conseguir mudar sozinho. Vale a pena fazer a denúncia? Pra caramba, é muito importante, porque assim você ajuda as pessoas que vão continuar nesse ambiente. Mas se você tá hoje num ambiente tóxico, a melhor coisa que você pode fazer é se estruturar para sair de lá. E é realmente você ver, cara, eu tô num ambiente tóxico, tá me fazendo muito mal e eu quero sair. Gente, isso vale pra vida pessoal quanto profissional. Tô aqui falando de profissional, mas se você mora numa casa com pessoas que é tóxica, você também precisa sair de lá. Você não vai mudar aquelas pessoas, você precisa mudar a forma como você lida com aquilo. E se você já tá há anos tentando lidar com aquela relação, seja no trabalho, seja pessoal, e não funciona, você não vai ter poder de mudar aquele lugar de uma hora para outra. O que você tem que fazer é realmente, talvez, sair, né? Aquela história tipo, mas eu não quero fugir. Mas, gente, às vezes é melhor você preservar a sua saúde do que preservar aquele emprego. Porque talvez aquele emprego fosse te consumir de tal forma que uma hora você mesmo não fosse aguentar, fosse ter um colapso ali e não vale a pena, né? Talvez, assim, aqueles meses de procurar um novo emprego que você tenha que viver valham mais a pena do que continuar naquela empresa que você só vai cada vez mais se aprofundar naquele ciclo de ansiedade e frustração pelo ambiente tóxico que você está vivendo. Então vale a pena você se estruturar. No final do vídeo eu vou falar sobre isso, sobre como você pode se estruturar para sair de uma empresa, porque eu fiz isso, tá? Não por ambiente tóxico, por outros motivos, eu queria sair daquela empresa porque eu queria mudar de cidade, mas eu vivia a necessidade de, meu Deus, eu sei que eu quero sair de uma empresa, mas eu também não posso sair dela totalmente desempregada, porque se eu fizer isso, vai ser complicado, porque eu não vou ter como me sustentar. Então, eu vivi esse dilema, eu sei como é, e no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Mas voltando aqui a lista que eu tinha, né? A gente falou de cobrança, que apareceu muito, pressão apareceu muito, medo de errar apareceu demais, ambiente tóxico apareceu demais, que apareceu também foi não me encontrei, não vejo perspectiva, quero mudar. E aí, esses três, né, não me encontrei, não vejo perspectiva, quero mudar, também entra na relação com menos pressão do que o ambiente tóxico, porque se você só não se encontrou, você só não vê perspectiva e simplesmente quer mudar, não é que você tem aquela pressa enorme do tipo, meu Deus, aquele ambiente de trabalho tá me consumindo e me fazendo um mal absurdo. É um pouco menos pior do que o ambiente tóxico, então você tem a vantagem de ter menos pressa de sair de lá. Mas ainda é um motivo bem forte para você decidir que você vai sair e começar a agir para sair, se planejar para sair. E outra coisa que apareceu, que faz muito sentido, é o medo da demissão, né? Medo de ser demitido, quem nunca? Eu já, várias vezes. E o medo da demissão, ele é muito trágico, ele é muito dolorido, porque às vezes você tem esse medo, sendo que você realmente não fez nada para ser demitido. E esse próprio medo acaba te consumindo e te gerando ansiedade e piorando o seu desempenho, e aí sim você começa a dar aqueles motivos para ser demitido. Se você é uma pessoa que hoje está morrendo de medo de ser demitido, às vezes vale uma conversa franca com o seu gestor para falar, de pedir, né, um feedback, pedir. Para quem não conhece a palavra feedback é quase que você pedir uma devolutiva de como está o seu desempenho, pedir quase que uma avaliação para a pessoa te contar como que você tem desempenhado no trabalho, o que tem sido bom, o que tem sido ruim, o que você pode melhorar. Se você tá com medo de ser demitido, chama o seu gestor, fala, olha, eu tenho estado insegura com o meu trabalho. E, gente, tem que ser honesto, tá? Transparência no trabalho é muito importante. Eu sou a favor disso, tá? Eu sou muito a favor de transparência no trabalho. Fala a verdade, olha, eu tô insegura, eu tô inseguro, e eu queria ouvir de você, de forma estruturada, em que pontos que eu tô indo bem, e quais habilidades minhas que você gostaria que eu continuasse exercendo, o que eu tô indo bem, você quer que eu continue fazendo, e onde que eu posso melhorar para evoluir aqui e também para
para garantir o meu lugar. Eu me sinto insegura e eu me pergunto se meu trabalho tá bom o suficiente para o que vocês esperam. E eu quero que esteja. O que eu posso fazer para ter certeza que o meu trabalho tá de acordo com o que vocês esperam de mim? Cara, sinceridade é importante. É claro que você não vai fazer essa pergunta toda semana, porque se você fizer essa pergunta toda semana, nem deu tempo de você digerir e tentar trabalhar o que foi passado pra você, entende? E aí só vai mostrar que você tá com a ansiedade e que você tá ali com aquele medo de demissão exagerado. O que você tem que fazer é perguntar e ter um tempo para melhorar. E se você receber, de fato, né, nessa pergunta, estruturado, coisas que você tem que melhorar, para você não ficar toda semana perguntando, e aí, como é que eu tô, já combina com aquele gestor seu para ter um plano com você para melhorar naquilo e para ele ficar de olho e te reconhecer quando você estiver melhorando, mas também te avisar se você estiver piorando naquele desempenho ou não melhorando. Então, já pede para ele te ajudar com isso, já combina aquela ajuda. Porque, gente, se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que muitas vezes a gente se ferra por medo de pedir ajuda. E pedir ajuda é muito bom, tá? É claro que você não vai poder pedir ajuda pra todo mundo o tempo todo, você tem que desempenhar o seu trabalho, mas se você não pedir ajuda e você errar ou não entregar as coisas no prazo porque você não teve coragem de pedir ajuda, de admitir que você estava atrasado, aí é muito pior do que aquela pessoa que pede ajuda o tempo todo. Mas é claro que tudo na vida é equilíbrio, né, gente? Mas enfim, e aí apareceu muito essa questão do medo da demissão. E outra coisa que apareceu, que, cara, eu vivi demais e que eu sei que dá muita ansiedade, parece super contraditório, mas dá, é estar ocioso. Ou seja, você tá num trabalho em que você não tem tarefa suficiente para cumprir a carga horária que te passam. Eu vivi muito isso em estágio, né? Muitas vezes quando você contrata um estagiário, acontece um dos dois. Você nunca acerta a carga horária do estagiário. Ou você sobrecarrega ele não consegue nem respirar de tanta tarefa que ele tem pra fazer, ou você passa 1, 2, 3 coisinhas pra ele, mas boa parte do tempo ele tá ali meio sem o que fazer. E eu já passei pelas duas situações e confesso, é muito pior você não ter o que fazer no estágio do que você ter demais o que fazer no estágio. Ter demais o que fazer no estágio, cara, você tá aprendendo muito. Não é bom pra sua saúde mental, não é bom. Mas é melhor do que ficar ocioso, porque quando a gente fica ocioso, dá de fato essa ansiedade muito grande. Você quer ajudar, você quer fazer e você não consegue. E se você tá nessa situação de estar ocioso no trabalho, eu volto pra aquilo. Cara, seja transparente com seu chefe. Fala, olha, eu tô sentindo que eu tô ociosa no trabalho. Tem muitos momentos que eu sinto que eu não tenho nada pra fazer. E ou é porque eu deveria estar desempenhando mais tempo, né? Ou seja, fazendo com mais cuidado e mais qualidade, talvez, mais processos, as tarefas que eu faço hoje, ou eu dou conta de mais tarefas que vocês estão me dando. E aí você tem uma conversa franca ali com o seu gestor, com a sua gestora, para entender qual delas é a situação, se você tem que fazer com mais carinho, mais cuidado, mais tempo as atividades que são passadas para você, ou se de fato você já está pronto, já está pronta para novas atividades, e isso vai resolver ali aquela sua ansiedade. Então, assim, só para repetir, essas foram as coisas que mais apareceram, tá? Cobrança, pressão, medo de errar, ambiente tóxico, relações tóxicas, não me encontrei, não vejo perspectiva, quero mudar. Eu até botei de brincadeira call center, porque teve muita gente que só botou call center, né? Já sabe, call center. Aí eu, tá, beleza, call center. É um ótimo motivo para ansiedade no trabalho. Depois eu quero entender por quê, mas eu já tenho meus palpites. Medo da demissão e estar ocioso. E aí também apareceram algumas perguntas que vieram como dilemas. E aí eu anotei esses 2 dilemas aqui, tá? Um dilema é: pedir licença por saúde mental faz sentido? Devo pedir licença? Como pedir licença por questão de saúde mental, por ansiedade? E outra coisa que veio foi: faz sentido eu escolher um emprego em que eu sei que eu vou ganhar menos, mas que vai causar menos estresse e eu vou viver mais calma? Né? E aí eu até brinquei, esse dilema eu vejo 2 coisas ali. É a questão do dinheiro ou da felicidade, né? Então, você quer escolher dinheiro, você quer escolher felicidade, né? Em qual nível, onde tá essa escolha pra você de dinheiro versus felicidade, né? Nesse sentido de, cara, o emprego tá te causando tanto estresse que você não tá feliz, mas é o dinheiro que você quer ganhar. E também a opção de você estar nesse dilema e você pensar que você é uma pessoa inferior ou que você é menos,
que você é uma pessoa inferior de alguma forma por estar preferindo a felicidade ao dinheiro, tipo, por estar meio que se contentando com menos do que muita gente se contenta, né? Ah, será que eu sou inferior porque eu me contentei com esse cargo ao invés de almejar algo mais? Por ter me contentado em ficar nessa empresa, com esse emprego, ao invés de tentar continuamente crescer? Será que eu sou inferior por causa disso, né? Então, são esses dilemas que eu trouxe. Depois me contem se tem outros dilemas que vocês querem que eu debata, mas são esses dois que eu achei bem legal de falar. E aí, outra coisa que eu queria falar é da síndrome do burnout. Então, a gente falou de várias causas da ansiedade, e uma das que a gente falou, e é aqui que eu queria entrar mais em pressão e cobrança, né? A gente falou de pressão, de cobrança, de excesso de tarefas como uma boa causa, e ela está relacionada a algo que envolve ansiedade, mas envolve muitas outras coisas, pode até envolver depressão, pode inclusive envolver síndrome de pânico, que é a síndrome do burnout. Também é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. Essa síndrome de burnout, do esgotamento profissional, ela vem quando você passa muito tempo, ou seja, muitos dias seguidos, podem ser semanas, podem ser meses, ou podem até ser anos, executando um trabalho que exige muito da sua saúde mental, da sua saúde física. Então, assim, esgota o seu cérebro, você tá pensando demais, fazendo demais, você não tá comendo direito, você não tá dormindo direito, você não tá se relacionando direito com as pessoas ao seu redor, porque o seu trabalho tá consumindo praticamente toda a energia que você tem. Por isso o nome de burnout ou esgotamento, né? Então, esse esgotamento é justamente isso, você tá esgotando todos os recursos, todas as energias do seu corpo e entregando elas pro seu trabalho. E quando isso acontece, você fica com uma extrema ansiedade, então você tá sempre alerta e ansioso com tudo, você tá dormindo mal muitas noites, então você tá muito cansado, frustrado, inclusive irritado, você começa a ter uma irritabilidade muito grande e fica com dificuldade de se relacionar com as pessoas. E inclusive, em alguns casos, você pode desenvolver de fato depressão ou até a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico eu já tive, é muito ruim, não queira desenvolver a síndrome do pânico, não queira. E sim, é uma possibilidade. Então, por isso que é tão importante a gente falar da questão da cobrança e da pressão, porque elas são uma das principais causas dessa síndrome do esgotamento profissional ou síndrome do burnout. E isso acontece num ciclo que eu até tentei desenhar para vocês, não sei se dá pra ver, aqui ó, pressão aumenta, e aí a ansiedade aumenta por causa do aumento da pressão, e você desempenha pior por causa da ansiedade. E o fato de você estar desempenhando pior aumenta a pressão. Então vamos dar um exemplo vida real de como isso pode acontecer. Vamos supor que você trabalha numa agência bancária. Eu nunca trabalhei numa agência bancária, mas peguei esse exemplo porque eu sei que é um trabalho que tem muita pressão. E tá chegando a época de você definir as suas metas. E você definiu, né? A empresa definiu lá as metas para você, de quantos seguros você tem que vender, tem essa meta definida. E você tá ali no dia a dia tentando cumprir essa meta. E o seu gestor, né, na agência, sei lá, o gerente geral da agência, fala pra você, olha, você que é gerente aqui, hoje tem que sair um seguro, hein? Você ainda não vendeu nenhum seguro, hoje tem que sair seguro. Quero ver sair seguro hoje, hein? Ó, tô contando contigo, quero ver sair seguro hoje. E aí, o que isso gera em você? Isso é uma pressão, né? Isso gera ansiedade. Essa ansiedade, ela vai afetar o seu desempenho, porque quando a gente tá ansioso, a gente não desempenha melhor, a gente desempenha pior, né? Sabe essa história da pessoa que fala, eu trabalho bem sob pressão? Cara, assim, talvez aquela pessoa trabalhe bem sob pressão, mas não faça bem pra saúde mental dela trabalhar sob pressão, entendem? Mas vamos voltar aqui ao cenário da pessoa que fica mais ansiosa. Então, estou ansioso, e tem pessoas vindo falar comigo e eu estou ansioso, né? Eu trabalho num banco, eu sou gerente, e eu tô recebendo clientes e eu tô ansioso. E se você tá ansioso, essa ansiedade vai passar ali pro seu cliente, vai afetar o seu desempenho, porque você vai estar com um relacionamento diferente, você não vai estar se relacionando com a pessoa tão bem quanto você estaria se você não estivesse tenso, né? Quando a gente se relaciona com pessoas não tenso, a gente se relaciona melhor do que quando a gente tá tenso. Você tá ansioso. E aí o que acontece? Seu desempenho cai e você não consegue aquele seguro. E aí no dia seguinte,
você sabe, putz, ontem eu não consegui vender aquele seguro. E você volta no dia seguinte pra agência, o quê? Com mais pressão. E talvez essa pressão agora nem seja só do seu chefe, tem a pressão dele e a sua lá, porque você sabe que você não conseguiu fazer ali a venda do seguro no dia anterior. E aí o que acontece? Você fica mais ansioso ainda. E aí essa ansiedade piora mais ainda o seu desempenho. E aí você pode entrar num loop infinito ali de pressão, ansiedade, desempenho. Pressão aumenta, ansiedade aumenta, desempenho piora. Desempenho piora, pressão aumenta mais ainda. Mas junto com a pressão que aumentou a sua insegurança. E aí a ansiedade juntou com toda essa insegurança e ficou pior ainda e virou um bololô muito complicado e o seu desempenho piorou mais ainda e aí a gente poderia ficar eternamente nesse ciclo. E eu dei o exemplo aqui da conta do banco, né, do cara que trabalha numa agência bancária, mas eu poderia ter dado qualquer exemplo de qualquer emprego, desde uma pessoa que trabalha na casa de alguém fazendo faxina até uma pessoa que trabalha num escritório ali como trader, né? Todo mundo pode viver esse ciclo da pressão aumentando, com a pressão aumentando, a ansiedade aumentando também, e com a ansiedade aumentando, o desempenho piorando e entrando nesse ciclo. E esse ciclo, ele que leva a gente muitas vezes ao tal do burnout. Então, se esse ciclo está acontecendo, você precisa dar um jeito de parar ele. Jura, Jéssica? Mas e agora? Como que eu paro isso, Jéssica? Como que eu paro esse ciclo de pressão, de ansiedade e de piora de desempenho? Então, a melhor forma de você parar esse ciclo é parar e reconhecer que ele está acontecendo. Porque quando você reconhece que ele está acontecendo, você não é mais refém dele. Ele não vai mais acontecer automaticamente. Se você reconhecer que você estava indo para o trabalho mais ansioso só porque no dia anterior você não cumpriu o que você tinha que entregar, isso já vai diminuir a sua ansiedade lá, porque você sabe que se você continuar ansioso ali, seu desempenho vai piorar mais ainda e você vai continuar evoluindo no seu ciclo. Então, só o reconhecimento de que o ciclo existe e que ele está acontecendo, de que ele está naquele momento em ação, já vai te ajudar. Mas óbvio que não é só isso. Outra coisa que ajuda muito a quebrar esse ciclo é você diminuir a pressão. Mas como que eu diminuo a pressão? Conversando com o seu chefe. Jéssica, eu não tenho chefe, eu sou o dono da minha empresa. Conversa com seus clientes, diminui a demanda do que você entrega, mas diminui a pressão. Diminuir a pressão pode ser conversar com o seu chefe, explicar, olha, a pressão está muito alta, essa pressão alta está me dando muita ansiedade, e tá aumentando, quer dizer, tá aumentando não, tá piorando constantemente o meu desempenho. Eu estou sentindo que meu desempenho tá cada vez pior por causa dessa pressão. Se ele for um bom gestor que quer não só o bem da equipe, como o bem da empresa, ele quer o quê? Que você desempenhe melhor e não pior, né? Ele pode ser o cara mais capitalista, tipo, não humanizado que for, monstro do mundo, mas ele quer que a empresa vá bem, não quer? E a empresa não vai bem se você não está desempenhando bem. Então, ele precisa te ajudar a desempenhar bem, é o trabalho dele. Para ele te ajudar a desempenhar bem, ele tem que diminuir a pressão. E ele pode fazer isso de duas formas. Ele pode renegociar prazos com você, ou ele pode renegociar a demanda, o escopo. Ou, na verdade, tem três formas, porque ele poderia até isso é um pouco mais demorado, talvez não acontecesse tão rápido, mas ele pode entender que precisa contratar mais pessoas, né? Então, quando você fala de um emprego, né, de um trabalho ou de algo que tem que ser feito, você tem três variáveis que você pode trabalhar ali, né? Você pode trabalhar o escopo, então, o que tem que ser entregue no prazo. Você pode trabalhar o prazo, você pode aumentar ou diminuir o prazo. E você pode injetar mais dinheiro naquele projeto, naquela atividade. Ou seja, eu tenho um trabalho que eu preciso entregar algo até tal data, e a data não é negociável. Então, você vai ter que remanejar o escopo do que você vai entregar algo mais simples, talvez, ou você vai mexer ao mesmo tempo também ali com o dinheiro, e injetar mais dinheiro naquilo, ou seja, contratar mais pessoas ou melhorar o software que você usa. Não, Jéssica, eu não posso negociar de jeito nenhum. Nem o prazo, nem o escopo. Eu preciso, nesse prazo, de tudo isso entregue. Ou seja, num call center, eu preciso, Jéssica, inegociável, que no prazo de 5 minutos, todos os meus clientes sejam atendidos. Aí, o pessoal que trabalha no call center fala pro gestor, olha, a gente não consegue atender
todo mundo em 5 minutos. Podemos mudar a meta de, ao invés de atender todo mundo em 5 minutos, atender 80%? Aí ele, não. Inegociável. Todo mundo atendido em até 5 minutos. Então aí vocês têm que virar para ele e falar, com todo carinho e respeito, olha, prazo, prazo, escopo, dinheiro. Você quer mais? Você quer que a gente consiga dar conta de atender 100% em 5 minutos? Contrata mais gente. Melhora a ferramenta de trabalho para que a gente consiga fazer o atendimento mais rápido. Então, ali tem que entrar dinheiro. Então, é sempre legal você entender isso, porque, assim, você vai estar sobrecarregando alguém se você não cumprir esse triângulo do escopo, do tempo e do dinheiro. Você sempre vai estar sobrecarregando as pessoas se você obrigar a pessoa com pouco dinheiro e pouco tempo a cumprir o escopo que você pede, sem você negociar com as pessoas que estão trabalhando com você isso. Eu sei que é utópico o que eu tô falando pra muita gente, mas eu tô dando o caminho das pedras para você entender como que você pode tentar negociar esse prazo. Lembrando de sempre explicar que essa cobrança e essa pressão que está acontecendo está piorando o seu desempenho, porque é isso que importa para o gestor muitas vezes naquele momento. Talvez menos do que a gente gostaria, a gente já comprovou que 89% dos brasileiros reconhecem uma falha em empatia. Então, se hoje a falha está em empatia, enquanto nós juntos conseguimos construir uma cultura de trabalho mais empática, vamos no que a gente sabe que funciona, que é resultado. E se eles querem resultado, se a empresa quer resultado, mostra que pela pressão você está desempenhando pior e mostra que você está solícito para desempenhar melhor. Nunca vai numa postura de que você está contra a empresa. Vai numa postura de que você quer ajudar, está preocupado. Fala, olha, eu estou muito preocupado com esse prazo. Eu me importo e eu quero que a gente cumpra. E é justamente pelo fato de que eu me importo com esse prazo e que eu quero que a gente entregue tudo que a gente precisa entregar e que eu quero fazer um bom trabalho e garantir um bom atendimento, que eu tô te falando que eu sinto que meu desempenho está piorando e que é por esse motivo. E se você me ajudar a melhorar o meu desempenho, me ajudando a diminuir a pressão para que eu lide melhor com a minha ansiedade e tenha um desempenho melhor, toda a empresa vai ganhar. Então é com essa cabeça que você tem que ir. Não é com a cabeça de uma pessoa que está sendo vítima da empresa. Se você for com a cabeça de que está sendo vítima, não vai ser legal. Você tem que ir com a cabeça de que você é mais um jogador na empresa que está vendo uma peça que está precisando de ajuda, que é a sua. E aí você pede ajuda, com todo o respeito e com todo o carinho para que a empresa continue crescendo, deixando bem claro que você está pedindo ajuda porque você sabe que o seu desempenho está piorando e você não quer que isso aconteça. E você acredita no seu potencial, mas você precisa remanejar aquela pressão. Isso é muito importante. Espero que tenha ajudado todo esse papo sobre pressão e cobrança, porque realmente é muito importante e eu acredito muito numa liderança cada vez mais transparente. E para a gente chegar numa liderança que é vulnerável, que é transparente, que tem empatia, a gente precisa começar a se abrir com essa liderança e explicar para essa liderança a importância da gente estar bem para desempenhar um bom trabalho, mas nunca com a postura de vítima e injustiçado, sempre com a postura de mais uma pessoa que quer o bem daquela empresa, que quer ajudar a alcançar as metas da empresa e sabe que não vai conseguir sozinho e precisa de ajuda. Então, para fechar e terminar essa conversa com vocês, eu queria entrar num último tópico antes de falar direto do tema de... Aliás, deixa eu fazer um combinado com vocês. Eu falei que no final desse vídeo eu ia falar sobre como você pode mudar de carreira e fazer isso, mas eu entendo que tem um espaço muito maior para um vídeo sobre isso. Então, eu vou realmente dar uma palhinha, tá, de como é que é esse processo de mudar de carreira, mas o vídeo tá ficando muito longo e eu prefiro ter um vídeo especial só para isso. Então, para fechar essa parte do vídeo e entrar nessa palhinha que eu vou dar sobre como mudar de carreira quando você tá ansioso, porque eu passei por isso, eu mudei de carreira em plena síndrome de pânico, então experiência total para falar sobre. Eu queria só dar um recado para quem tá assistindo esse vídeo e é um gestor ou trabalha na liderança ou no RH de uma empresa, de coisas que eu vejo como essenciais para que a gente chegue nessa liderança mais empática e para que a gente consiga melhores resultados tanto para as empresas quanto para as pessoas que estão nessa empresa. Eu até anotei no meu caderninho para não esquecer nada. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante é que as empresas consigam falar abertamente sobre saúde mental. Toda empresa consiga reconhecer a importância de saúde mental e, se possível, reconhecer e mostrar que os líderes dessa empresa também são vulneráveis a doenças mentais, a saúde mental. Então, deixa eu dar um exemplo.
Eu, quando descobri que eu tinha síndrome do pânico, demorei muito, muito, muito para ter coragem de contar pro meu chefe na época que eu estava com síndrome do pânico. E quando eu contei pra ele, ele me contou que ele já teve. E nossa, talvez toda a minha experiência de síndrome de pânico no trabalho, se desde o começo eu soubesse que meu chefe já tinha tido, teria sido diferente. Talvez ele teria sido uma das primeiras pessoas que eu teria procurado até para pedir ajuda. Então, vamos humanizar mais a nossa liderança. Claro que é importante que a liderança seja respeitada, mas ela não vai ser respeitada por ser um robô. Ela vai ser respeitada por ganhar admiração. E a vulnerabilidade, a exposição e falar abertamente sobre a sua vida pessoal e sua saúde mental traz essa exposição e traz essa admiração. Então eu acho que, eu realmente acredito que a liderança poderia falar abertamente sobre esse tema, e se não tem ninguém na liderança que tenha a autoridade, né, ou ter credibilidade para falar sobre esse tema, porque nunca viveu nada assim, incentivar esse espaço de falar abertamente sobre saúde mental. Outra coisa que é muito importante que as empresas façam é facilitar a atividade física e meditação. Então, tudo que uma empresa possa fazer para facilitar e incentivar que as pessoas que trabalham naquela empresa pratiquem atividades físicas, façam meditação, exercícios de relaxamento, vai ajudar muito aquele quadro de funcionários a diminuir a ansiedade, porque é claro que tem muitas ansiedades que são causadas pelo ambiente de trabalho, mas a gente leva ela para fora, e tem muitas coisas fora do ambiente de trabalho que a gente pode fazer que vão diminuir a nossa ansiedade em casa e no ambiente de trabalho. Então, por que não incentivar as pessoas que trabalham na sua empresa a fazerem atividade física, meditação, relaxamento? Isso, inclusive, você pode ficar surpreso, mas vai melhorar o desempenho delas no trabalho, justamente porque você vai ajudar os seus funcionários a quebrar esse ciclo que eu comentei da pressão, da ansiedade, do desempenho. Outra coisa que eu acho muito importante é você oferecer orientação nos momentos difíceis. Então, ter um programa de orientação, ter psicólogos disponíveis, ajudar essa pessoa a procurar ajuda e não que seja algo difícil para ela, que ela realmente tenha facilidade de procurar ajuda quando ela precisa. E, mais importante de tudo, treinar a liderança. Então, só você chegar para a liderança e falar, olha, fala abertamente sobre isso, não. Treina, de fato, a liderança com inteligência emocional, habilidades socioemocionais, para que ela saiba lidar e falar sobre esse tema e saiba agir quando um funcionário traz esse tema dentro da equipe. Então, muito importante treinar a liderança para isso. E outra coisa que eu anotei aqui que eu acho muito importante é flexibilizar a jornada de trabalho se o funcionário precisa. Então, às vezes ele vai desempenhar melhor se você flexibilizar a jornada de trabalho dele, tá? Se for possível, às vezes não é. Mas se você tem uma pessoa que trabalha para você, que está experimentando muita ansiedade, tenta ver se renegociar a jornada de trabalho, flexibilizar os horários é algo que vai diminuir essa ansiedade de alguma forma. Vou dar um exemplo. Às vezes, a pessoa que trabalha para você tem fobia de transporte público lotado e todo dia ela chega no trabalho apavorada e com muita ansiedade por causa do transporte público. E talvez se você negociasse com ela que ela poderia chegar 2 horas mais cedo ou 1 hora mais cedo ou mais tarde e ir embora mais cedo, ir embora mais tarde, mudar os horários que ela chega e que ela entra, ela evitaria o transporte público lotado, pegaria um transporte público mais vazio e teria um desempenho no trabalho muito melhor. Olha que doido, tá? Eu sei que pra quem tá acostumado com horários fixos de trabalho tradicionais, isso é, tipo, abominável de se ouvir. Mas, às vezes, se você reduzir 2 ou 3 horas da carga horária de trabalho daquela pessoa que não tá desempenhando bem por nada, pra ela fazer parte dessas horas, talvez, em casa, e nos horários que ela vá pro trabalho, ela vá num horário que ela não pega esse transporte lotado, ela desempenharia melhor do que se você mantém o horário grande dela da jornada. Então, eu tô dando esse exemplo, tá? Quando eu falo de flexibilização da jornada, não é só flexibilização dos horários, é flexibilização no sentido de home office ou não, né? Trabalhar de casa ou trabalhar lá no ambiente de trabalho, se ela tem que trabalhar no 5º, no 2º, no 1º andar, tudo isso, né? Então, tenta entender com aquela pessoa tudo que vai deixar ela confortável para que ela consiga trabalhar e trazer essa flexibilidade. E por último, a última coisa que eu queria trazer é o apoio ao funcionário afastado. Então, é muito comum a gente ter afastamento por conta da ansiedade. Na verdade, a ansiedade, né, os transtornos mentais como um todos, eles estão ali dentre as principais causas de afastamento na empresa. E o quanto você, como empresa, como gestor, como RH, dá um apoio para esse profissional quando ele volta
daquela licença, porque muitas vezes ele não vai voltar daquela licença milagroso, curado, ele pode voltar igual, pior, melhor, você não sabe. E qual o apoio que você tá dando pra ele nesse momento. Então essas eram as coisas, vou só repetir para fixar. Falamos de falar abertamente, de facilitar a prática de atividade física, meditação, relaxamento, oferecer orientação nos momentos difíceis, né? Ter essa orientação fácil, treinar a liderança para lidar com tudo isso, flexibilizar a jornada, seja em horas, em localização, e dar o apoio para o funcionário que está afastado e está voltando. E agora, entrando finalmente na parte final, que esse vídeo tá enorme, vai ser só uma palhinha, o que você pode fazer para conseguir mudar de trabalho enquanto você tá agora em um trabalho atual. Cara, primeira coisa, já vai diminuir a sua ansiedade saber que você tem um plano para sair da situação que você tá hoje. Então começa a estabelecer esse plano. Talvez você não encontre de cara qual é o lugar perfeito que você quer trabalhar, mas você pode começar a conversar com pessoas. Então, sem compromisso nenhum, continua no seu trabalho, mas vai anotando quais empresas que eu gostaria de trabalhar. Beleza, será que eu posso aparecer na porta dessa empresa e conversar com pessoas que trabalham lá de alguma forma? Então, vamos supor que você trabalha no McDonald's, mas você viu que talvez seja mais a sua vibe trabalhar num restaurante um pouco mais chique. Mas você sabe que você não está pronto para ser garçom num restaurante mais chique. Será que você trabalha num shopping, você pode trocar uma ideia com um garçom que trabalha num restaurante mais chique? Perguntar como é que foi para ele chegar até lá, o que ele fez, o que ele precisou. Começa a fazer amizade. Começa a fazer amizade com pessoas que estão longe de você, no sentido de que chegaram no lugar que você quer chegar na carreira ou trabalham no lugar que você trabalha. A gente tem uma ferramenta maravilhosa hoje em dia, que é o LinkedIn, onde você consegue encontrar pessoas que trabalham onde você quer trabalhar, e você pode mandar uma mensagem para eles com toda boa vontade, falando, olha, você topa trocar uma ideia rápida, pode ser por mensagem, eu só queria entender um pouco melhor como é trabalhar onde você trabalha e o que eu preciso para isso. Vai ter muita gente que não vai te responder, você vai ter muito não, mas pelo menos você iniciou essa conversa e está começando a enxergar essas outras empresas. Então, a primeira dica é, você quer sair de uma empresa? Você tem certeza que você quer sair dela? Cria uma meta pessoal. Todo dia eu vou mandar mensagem para pelo menos uma pessoa no LinkedIn. Uma hora alguém vai te responder e você vai começar uma conversa legal, tá? Então, eu vou deixar essa palhinha. Comecem a conversar com pessoas. Crie uma meta pessoal de que todo dia você vai conversar com uma pessoa diferente, porque conversar, trocar ideia pode levar a gente muito mais longe do que a gente imagina, tá? Eu vou preparar um vídeo totalmente estruturado falando sobre como você pode tentar mudar de emprego num momento delicado, como você consegue fazer essa transição, se você tá precisando muito, se o ambiente que você trabalha não tá legal, como fazer essa transição. Vou preparar um vídeo focado nisso, mas por enquanto, totalmente baseado nas minhas experiências pessoais, vídeo, e um pouquinho de ajuda da minha mãe, que por acaso trabalhou muitos anos em RH. Mas por enquanto esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, me conta por que você não gostou pra fazer melhor da próxima vez. E se você quer ver mais vídeos como esse, quer conhecer os vídeos que eu faço no canal sobre ansiedade, não esquece de se inscrever. E tem muito vídeo legal, quase todo dia tem vídeo novo. Espero que vocês gostem e até a próxima.